Oi, galera! Meu nome é Luísa. Meu nome é Luciano. E nós somos do terceiro M3. Roda a vinheta! Nosso assunto de hoje é sobre dinâmica das variações nas populações. Bom, os principais processos que promovem a variação de frequência nos alelos nas populações são a deriva genética e a seleção natural. Devido a esse processo, alguns indivíduos deixam mais descendentes do que outros, legando assim os genes das gerações subsequentes. A deriva genética ela pode ser entendida como uma mudança na frequência gênica de uma população que se dá totalmente ao acaso. Ela é um exemplo de processo chamado de amostragem de variação aleatória. Bom, suponha o seguinte, no recipiente eu coloco 20 bolinhas pretas e brancas. Aleatoriamente, eu fecho os olhos e pego 10 bolas. Aí eu te pergunto, quantas bolas, mais ou menos, eu pegaria? Quais cores, mais ou menos? A resposta certa seria aproximadamente 5. 5 de cada cor. 5 pretas e 5 brancas. Porque assim seria mantida a proporção de bolas brancas e bolas pretas no recipiente. Mas se a pergunta fosse, quantas bolas pretas e brancas estão na amostra? Seria possível responder? Não, porque é impossível saber a quantidade de bolas de cada cor que foram retiradas. É isso que ocorre na variação por amostragem. Quando retiramos aleatoriamente uma amostra finita de um universo bem maior, não podemos esperar que a amostra reflita totalmente o universo. Bom, o mesmo ocorre na deriva genética. O conjunto de genes dos adultos de uma população é uma amostra finita de um universo muito maior, formado pelos genes dos gametas da geração de seus pais. Bom, essa amostra ela pode ser aleatória, finita e um pouco menor do que o universo. Ela possui uma frequência gênica um pouco diferente da frequência gênica do universo. Isso ocorre a evolução. Após várias gerações, a frequência gênica da população pode se tornar muito diferente da frequência inicial. A deriva genética pode aumentar ou diminuir a frequência de um alelo, podendo eliminá-lo ou fixá-lo. Ela atua sobre todos os alelos de uma população, inclusive daqueles aqueles que conferem vantagens e desvantagens. No entanto, seus efeitos são significativos nos alelos neutros, isso é, aqueles que não diminuem e também não aumentam as chances de sobrevivência e reprodução dos organismos, porque eles não sofrem a ação da seleção natural. Embora a deriva genética ela atua em todas as populações, é bom observar que ela não gera em adaptação, pois a frequência dos alelos elas se alteram por acaso. Valeu, galera! Fiquem com nossas amigas e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! 하나, 둘, 셋, 안녕하세요. Bom, nós vamos falar sobre deriva genética e tamanho da população. Fighting! A chance de um alelo de uma população ser fixado ou eliminado por deriva genética é proporcional à sua frequência inicial. Assim, nas populações muito grandes, a deriva genética não produz alterações significativas nas frequências gênicas e seu papel evolutivo é pequeno.
Se depender apenas da deriva genética, genes neutros novos introduzidos por mutações por fluxo gênico tendem a desaparecer do conjunto de genes da população. Já nas populações pequenas, a deriva genética aumenta as variações das frequências gênicas. Nesses casos, a deriva genética diferencial entre as subpopulações pode levar, com o passar das gerações, à variação geográfica da espécie. As variações geográficas das espécies são estudadas desde Darwin e Wallace e atualmente constituem uma importante abordagem dos estudos evolutivos. Geralmente, quanto mais diferentes as populações estão, mais diferentes elas são. Elas são diferentes não só em relação às frequências alélicas e às características fenótipicas de base genética, mas também em relação aos comportamentos e às características do desenvolvimento. Um efeito importante da deriva genética é o gargalo de garrafa. Ele ocorre quando uma população é reduzida de maneira abrupta e intensa devido a condições ambientais adversas. Nessa situação, a deriva genética atua de forma drástica, como visto antes. E quando a nova população se estabelece a partir de um pequeno número de indivíduos, recupera seu tamanho original. Alguns alelos frequentes na população original podem ter sido eliminados ou sua frequência pode ter sido muito reduzida. Outros alelos raros podem ter sido fixados ou sua frequência pode ter sido muito aumentada.